Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de assunto importante, um assunto relevante que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto fundamental, desse assunto essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está à beira na livraria Benedicto Saca, Antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavra, no setor universitário. Muito bom esse livro, publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Contos que eu conto, onde abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Está à venda na livraria Benedictus Saca, Antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavra, no setor universitário. Muito bom esse livro. Meu último livro, que foi publicado esse ano, é meu livro de poesia As Linhas da Harmonia, que eu as defino sendo poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando uma frase, uma reflexão ao pensamento analítico da vida. Está vendo na livraria Benedicto Saca, Antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia. Muito bom esse livro. E todos os 3 livros publicados pela editora Kelps de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, que o nosso tema de hoje é o caminhar enobece viver. Todos nós sabemos que a caminhada, o trajeto que traçamos em nossa vida, ela é fundamental para que possamos chegar ao objetivo pleno de nossas aspirações, nossos desejos e objetivos que temos em nossa mente. Por isso, eu acho que esse tema é muito sugestivo para os nossos dias atuais e para os dias futuros, que é o caminhar enobece viver. É um tema muito fundamental para os nossos dias e para todos nós que desejamos chegar ao ápice da nossa concretização humana, das nossas aspirações humanas. É fundamental. E aí eu vou deixar uma indagação para vocês pensarem e repetirem. Você já pensou quantos caminhos percorreu para chegar ao ponto alto que se encontra hoje? É uma indagação que eu deixo para todos vocês pensarem, repetirem e analisarem o percurso que vocês percorreram para chegar onde vocês estão. O caminhar revela o trajeto, as dificuldades, os obstáculos que foram vencidos para se almejar o pleno realizar. Esse é um tópico importante, né? que delinea tudo que eu estou falando para vocês. Que o caminhar revela o trajeto, né? O trajeto que vai ser de dificuldades, vai ser de adversidades, de obstáculos que nós vamos ter pela frente, mas que com certeza nós vamos vencer tudo isso e vamos chegar ao pleno realizar, ao pleno almejar de tudo que sonhamos e que queremos. Nesta saga humana, o ser humano sempre buscou estabelecer metas para serem alcançadas. Entretanto, quando não conseguimos realizar algo, muitas vezes achamos que não se concretizou nada. Porém, devemos ter em mente que o caminhar exige paciência e, com isso, resignação e perseverança, pois tudo dará certo e chegaremos ao lugar desejado em seu devido tempo que se apresentará. É isso, né? Todos nós, nesse caminhar da vida, nesse trajeto do viver, desejamos concretizar algo, sonhamos em projetar ações, objetivos, e às vezes, quando concretizamos algum sonho, mesmo que esse sonho não seja o todo, achamos que não realizamos aquele objetivo, achamos que não tivemos êxito naquela concretização, naquele sonho que a gente tem em mente. Entretanto, a gente deve ter consciência que isso exige resignação, né? Ter paciência,
ter perseverança, né? Perseverança em acreditar que vamos chegar ao objetivo principal, né? Ao objetivo que queremos realizar em nossa vida. Isso é fundamental para todos nós, a gente ter a paciência, ter a perseverança, não desistir nunca e ter em mente que tudo vai se concretizar no seu devido tempo certo. Porque o nosso tempo, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. Deus realiza tudo em nossa vida e Ele vai realizar. É só ter paciência, perseverança, que tudo vai se concretizar. O pensar humano deve se conceituar nesta ótica do caminhar, com a positividade que é para alcançar feitos nunca antes alcançados e assim aprender que tudo tem um período a ser percorrido em nossa história cotidiana de acontecimentos e episódios que vão marcar a nossa vida e devemos ser fortes para administrar esses problemas. É isso. O caminhar, ele faz com que sejamos fortes, sejamos perseverantes, sejamos administradores do nosso tempo e, com isso, tenhamos a capacidade de entender que devemos ter a positividade em nossa vida, devemos acreditar que tudo vai se realizar, que tudo vai acontecer, que vamos, no caminhar da vida, no caminhar da vivência humana, vamos realizar tudo, basta ter a tranquilidade e a paciência, sempre ter o pensamento positivo, porque o pensamento positivo produz bons frutos, e nunca ter o pensamento negativo, nunca acreditar que nada vai ser realizado, que tudo está perdido, não. O ser humano, ele muda a cada tempo de sua história, de seu tempo e de sua vida, e com isso ele vai modificando o seu viver, e vai transformando o seu viver. Por isso, devemos ter a consciência que estamos nesse mundo para cumprir uma missão. E essa missão vai ser cumprida. Depende de cada um de nós acreditar e ter a positividade. Os reais problemas da humanidade foram resolvidos com o caminhar de relevância, seja na ciência, produção literária, música e em todos os aspectos humanos que se define uma evolução sustentável que ilumine o globo de adjetivos supremos. É isso, né? Nesse tópico eu vou falar dos reais problemas da humanidade, né? E vou destacar três importantes, né? Que no caso da ciência, no caso da produção literária e no último ponto, na música, né? Que são fundamentais para a civilização, para o mundo, para a sociedade. Devemos destacar três tipos simbólicos de caminhar. É o que eu vou falar com vocês agora. Três tipos simbólicos, três representações de caminhar. O caminhar com a ciência, onde os indivíduos, através de estágios de desenvolvimento teóricos, definem conceitos que norteiam o viver, baseados na prática de experimentos que vão se concretizar em inovações concretas para a vivência humana em suas variáveis distintas de conhecimento acumulado. É isso, né? O ser humano, no caminhar da ciência, no caminhar da transformação, da inovação, ele transforma o mundo, ele renova a sociedade. Ele faz uma sociedade melhor, uma sociedade plena de objetivos e adjetivos e qualidades. E com isso, através da aprendizagem acumulada ao longo dos anos, ao longo dos seus estudos na universidade, que o professor vai repassando esses conteúdos, ele passa da teoria para a prática, para a experimentação. E com essa experimentação, ele vai fazendo testes e vai chegando aos seus objetivos, chegando à conclusão do seu trabalho, do seu objetivo maior, que é a evolução tecnológica. E com isso ele vai evoluindo, o ser humano vai evoluindo, ele vai chegando ao patamar novo de transformação da sua vida. E assim ele vai transformando o mundo, vai transformando a sociedade. E aqui eu coloco um exemplo fundamental, né? O telefone. O telefone, ele não surgiu do nada, ele foi feito por Alexander Graham Bell, que foi um grande cientista, né, que transformou as telecomunicações. E tudo aconteceu de forma da experimentação, né, do teste. Né. Para chegar ao smartphone que nós temos hoje, nós temos que lembrar que teve esse protótipo do telefone. Teve esse telefone para chegar ao smartphone que nós temos hoje, que grava, filma, manda mensagens, edita, tira foto, faz videochamada. Então, várias funções que existem no smartphone, né, no dispositivo de telefone, várias
formas de transmissão do conhecimento que chegaram ao smartphone através do protótipo do primeiro telefone. Então a gente deve ter isso em mente, em consciência. O caminhar, agora é um tópico importante, o caminhar na produção literária, destacando o período de colonização do Brasil com a Carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, ou seja, a Carta de Achamento do Brasil, primeiro registro literário de nosso país, e nesse caso específico uma crônica, destacando os aspectos físicos e seus primeiros habitantes, os indígenas, e assim evoluindo, chegando aos autores do período imperial, José de Alencar, com os livros do Guarani, o Gaúcho e também Senhora, destacando outros autores até chegar a autores contemporâneos, Jorge Amado, Guimarães Rosa. É isso, é importante a gente destacar nesse ponto também, que o caminhar na produção literária, que tudo começou com a descoberta do Brasil, em 22 de abril de 1500, quando Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra, ao chegar em Porto Seguro, relatou toda a beleza do Brasil, todas as características físicas, todos os animais que existiam aqui, os primeiros habitantes, e enviou essa carta do Manuel, trazendo um minucioso detalhe do Brasil, da vida do Brasil, uma narrativa bem detalhada do Brasil. E Dom Manuel ficou sabendo o que existia aqui no Brasil. Isso é o quê? Uma crônica dos fatos cotidianos, né? Da navegação ao Brasil, dos navegadores que chegaram ao Brasil. Então, isso chama também de carta de achamento, a carta de achamento. A carta de Pero Vaz de Caminha chama carta de achamento. E isso foi fundamental para a introdução da literatura no Brasil. É a primeira forma de literatura no Brasil, a carta de achamento, de 1500. Aí depois a literatura foi evoluindo, foi se expandindo, e no período colonial, né, no período imperial, né, surgiu José de Alencar, né, o grande escritor cearense, José de Alencar de Messejana, que escreveu o Guarani, que retrata os índios, né, as tribos indígenas, né, o Guarani, que é uma etnia indígena, o gaúcho, né, as suas características, a sua fortaleza, o seu modo de agir, e também o livro Senhora, que retrata, né, os aspectos do Rio de Janeiro, do período imperial, né, a soberba, a arrogância, o luxo, a ostentação, né, a Aurélia, que é a personagem principal que narra a história, narra todo o enredo da história, que é narrado por uma mulher que vai narrando toda a sua vida cotidiana com o seu marido, e trata também da questão do dinheiro, né, da questão de casar por dinheiro, né, o casamento que era casamento por dinheiro. Então é toda uma história, toda uma engrenagem que é desenvolvida no livro Senhora. E também, né, não deixando de destacar também os autores contemporâneos, né, como Jorge Amado, né, o grande escritor baiano, né, que escreveu Gabriela, escreveu Capitães de Areia. Gabriela é um livro muito bom, né? Capitães de Areia também. E depois Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa, que escreveu o livro Grandes Sertões Veredas, né? No sertão de Minas, né? Aquele sotaque bem característico do sertão de Minas, né? Aquela fala bem característica. Então, esses escritores desenvolveram uma literatura transformadora no seu tempo, na sua época, na sua geração. O caminhar na música, né? Agora eu vou falar da evolução da música, onde aparecem no período colonial os primeiros instrumentos musicais, pandeiro, viola caipira e zabumba. Alguns desses vindos da descendência africana e outros trazidos pelos jesuítas, no caso específico, a viola caipira. Nessa transformação plena musical, percebemos a grande influência de músicos no cenário da música popular brasileira, MPB, enfatizando Gilberto Gil, Caetano Veloso, Fagner, Marisa Monte, Ivan Lins e tantos outros nomes de nosso contexto musical que tanto fizeram e fazem a diferença nessa área cultural
tão rica em aspectos singulares de brasilidade. É isso, né? Na questão da música, eu traço aqui a evolução da música, dos instrumentos, né? Destacando pandeiras, a bumba, né? Que são instrumentos que vêm com os africanos da África, né? Quando foram escravizados, né? A viola caipira, que foi trazida pelos jesuítas do período colonial. E assim vai evoluindo a música, né? A música popular brasileira, até chegar na MPB, né? Que é a música popular brasileira, né? Com grandes expoentes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Fagner, Marisa Monte, Van Lins e tantos outros nomes, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Van Lins, que são muito conhecidos no mundo, na Europa, principalmente, né? E Van Lins, que é também outro grande cantor que fez show lá em Tóquio, no Japão, né? Que levando a nossa cultura, levando a cultura brasileira, levando a cultura brasileira ao patamar de grande relevância. Então, são grandes músicos que desenvolvem a capacidade musical do Brasil no mundo. O caminhar não é apenas um símbolo de mudança na direção de um trajeto, mas a linguagem que se realiza em todo o tempo, mostrando que o ser humano é mutável em suas concepções de mundo, espaço e tempo, em virtude de suas necessidades supremas que se demandam ao longo de sua história intensa. Exemplo, a evolução do homem primitivo, ou seja, nesse caminhar, né, eu destaco o homem primitivo, né, que foi evoluindo, né, o homem sapiens, o homem erectus, o homem de Neandertal, né? Então, tantas formas da espécie humana primitiva, né, do período pré-histórico, que a gente destaca, né, o homem sábio, que é o considerado o mais sabido, né, o homem sabido, né, da era primitiva, né, que através das suas pinturas, né, escrevendo as pinturas, né, as gravuras, né, nas cavernas, ele destacava, ele definia o seu modo cotidiano, o modo que vivia, o modo que estava vivendo, né, caçando, a maneira como ele vivia naquela época, naquele período pré-histórico, né, o homem pré-histórico traduzia isso, né, traduzia nas cavernas, essa pintura, que era uma linguagem, era um espírito, né, que revelava todo o seu cotidiano, toda a sua forma de viver, a caça, né, como ele caçava, então tudo isso. E aí foi evoluindo até os fenícios, né, aos fenícios que inventaram a escrita, depois os gregos, romanos, né, com o latim, né, o latim que vem da região do Lácio, né, na Itália, e aí surgiu várias outras línguas, né, do latim, outras matrizes de línguas, como o italiano, o francês, o português, o espanhol, o romeno, né, tantas outras línguas que surgiram, né, da matriz do latim, né, então foi evoluindo a língua foi evoluindo, porque a língua ela é dinâmica, a língua não é estática, não é parada, ela evolui de acordo com as necessidades do indivíduo. Aí o latim foi evoluindo para o latim vulgar, que era conhecido, que as pessoas conversavam, e aí a língua foi se desenvolvendo através do ato da conversa das pessoas, das necessidades das pessoas. A escala do caminhar se orienta em 3 aspectos fundamentais: o inicial, o mediano e o conclusivo. Agora eu falo de outra abordagem do caminhar, né? O caminhar inicial, o mediano e o conclusivo. Eu vou destacar para vocês. O caminhar do inicial, em que o ser humano aprende pensamentos e ideias que vão ficar moldadas em nossa grande personalidade, transformando em uma autenticidade. Ou seja, o caminhar inicial é aquela em que nós, né, no período inicial da nossa escola, no período do pré, né, aprendemos as primeiras palavras, o alfabeto, as vogais, e com isso temos acesso a um conjunto de ideias, de conceitos, né, e assim a gente vai evoluindo, né? O ser humano vai evoluindo, e assim vai tendo uma personalidade própria. Cada um de nós vai tendo uma personalidade própria, transformando em uma autenticidade, ou seja, vai transformar cada um de nós em pessoas verdadeiras, porque cada um de nós, a autenticidade revela isso, é a verdade, né? A verdade em sua máxima extensão, né? Ser autêntico é ser verdadeiro. Então, a autenticidade é nós sermos verdadeiros conosco mesmo, né? Com as nossas ideias, com nossos princípios, com nossas aspirações. Então, o caminhar inicial revela isso, né? Revela isso, essa autenticidade.
O caminhar mediano ou intermediário, onde o ser humano está em um período entre a adolescência e a fase adulta, absorvendo formulações, com isso tendendo a criar definições novas para a sua vida e também seus objetivos prioritários que almeja. É isso, né? O caminhar mediano, como eu posso dizer, é intermediário, é aquele que está no meio da nossa vivência humana, né? Da nossa particularidade humana, onde o ser humano, né, entre a adolescência e a fase adulta, onde está no colégio, né, ele aprende conhecimentos importantes, biologia, física, química, história, geografia, ciências, né, e tantas outras matérias, e ele vai acumulando essas matérias, vai aprendendo essas matérias, e assim vai formulando conceitos, né, batendo conceitos em sua mente, e com isso ele vai tendendo a criar definições, né, para a sua vida, para o mundo, vai tendo capacidade analítica do mundo, e assim vai ter objetivos prioritários, né, para a sua vida e para o seu viver, e vai alcançar os seus objetivos. O caminhar conclusivo. Agora, o caminhar mais importante, o caminhar conclusivo. Onde o ser humano está plenamente amadurecido, ou seja, de forma emocional ou intelectual. E assim será um agente de transformação do mundo que está inserido. Ou seja, esse caminhar conclusivo é aquele onde nós estamos na universidade, ou até não estamos na universidade, mas que tem o amadurecimento, que tem a capacidade analítica, a capacidade reflexiva, né? E que estamos maduros para discernir o certo e o errado, o bem e o mal, a forma que estamos sendo manipulados, né? A capacidade de analisar o mundo, de analisar a sociedade, de compreender que tudo tem um sentido, que tudo tem uma causa, que tudo tem uma forma de ser. Então, o caminhar conclusivo é isso, né? É a conclusão, é o fechamento, né? É a capacidade de chegar a uma resposta, e através dessa resposta, concluir essa resposta e definir formulações para a nossa vida, para o nosso viver e para a vida das pessoas. E assim, transformando a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas e tendo uma vida melhor e justa para todos nós. E tendo uma vida justa para todos os indivíduos, né? Para todas as pessoas. Por fim, caminhar deve ser o grande objetivo da bondade, onde a gênese da observação, passando pela criatividade e assim formando uma identidade duradoura de objetivos conscientes e iluminadores. É isso, né? O caminhar deve ser esse grande objetivo, né, da nossa vida, né, do nosso viver, para a gente transpor os obstáculos, para a gente saltar as adversidades e para chegar ao objetivo maior, né, o objetivo de concretizar os nossos destinos, o nosso viver, as nossas vitórias. E se não tiver vitórias, as nossas capacidades de redefinir o caminho, né, de seguir outro caminho, de seguir outra direção e assim fazer uma nova vida, um novo panorama que vai ser descortinado, né, que vai surgir em nossa esfera humana. Então, o caminhar nesse sentido deve ser o objetivo da bondade, na bondade em toda a nossa vida, para que a gênese da transformação, que é a origem do ser humano, que o ser humano ele é bom no seu início, ele só muda de acordo com as questões sociais, as questões que não oferecem oportunidade, mas o ser humano, por princípio, ele é bom, ele não é mau. O que muda o ser humano é o meio que ele vive e as oportunidades que ele não tem. Então, a gente deve fazer a nossa consciência crítica e revelar que nós estamos nesse mundo para cumprir uma missão, para fazer uma missão transformadora, uma missão social, uma missão que eleve o ser humano a um novo patamar de transformação e de mudança da sociedade, do globo e tudo que existe. Em suma, o caminhar enobrece viver, pois é a grande inovadora dinâmica da aprendizagem criadora, que evolui o ser humano e em cada etapa de seu desenvolvimento fortalece com o saber que deve ser com isso humanizado
para uma civilidade plena, irradiadora e transformadora de conhecimentos e experiências. É isso, né? O caminhar é enoberto viver, o título do nosso tema de hoje, porque a grande inovação, né? A grande inovação dinâmica da aprendizagem humana, né? Da transformação humana, porque ela é criadora, ela evolui o ser humano, ela faz com que o ser humano ultrapasse cada etapa do seu desenvolvimento e assim fortalece com o saber, é um saber que nunca vai acabar, que sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar se renovando, e assim vai ter um ser humano humanizado, né? Para uma civilidade, vai ser também um ser humano civilizado plenamente, vai irradiar e vai transformar com conhecimentos extensos, né, com conhecimentos grandiosos, transformadores, inovadores e realizadores. E agora eu vou deixar o pensamento para vocês. Pensamento: caminhar, trafegar, direcionar, redefinir, corrigir e aproximar. E mostrar que uma nova era irá se distinguir com a firme capacidade nobre de concluir tudo que irá surgir, ou seja, né, caminhar é tudo isso que eu elenquei para vocês, né, é trafegar, né, é seguir o caminho, né, é direcionar, é seguir uma direção, ter um direcionamento, né, é redefinir, às vezes ver que aquela definição não é a correta e definir uma nova alternativa, né, é corrigir, é ver que às vezes o erro é importante para transformar a nossa vida, para mudar o nosso viver, e assim corrigindo, se autocorrigindo, vai chegar a plena transformação, a plena harmonia, e assim aproximar, né? Vai aproximar e mostrar uma nova era que vai se distinguir, né? Que vai se diferenciar com a firme capacidade, né, nobre de concluir tudo que vai surgir, aí vai concluir tudo, né, vai chegar à concretização plena de todos os objetivos que ele tem e quer realizar. Com isso, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente vocês por ter assistido esse vídeo e ter aprendido alguma coisa, né? Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa assistindo um vídeo ou vendo um tema, uma abordagem, um assunto, né? Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é um farol que vai transformar as vidas. O conhecimento é uma força irradiadora de um grande saber. Muito obrigado.